E aí, bora montar um kit de ferramentas de geometria? O foco hoje é na semelhança de triângulos. E a gente vai descobrir como essa ideia serve para resolver uns problemas que parecem, bem, impossíveis à primeira vista. Para começar, que tal um desafio? Pensa aí, como é que dá para medir a altura de um prédio gigante usando só a sombra dele? Parece pegadinha, né? Mas a resposta está toda na geometria, numa ideia super elegante. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a lógica por trás da semelhança. Depois, a gente põe a mão na massa, aí mergulha na ideia de projeção, descobre umas fórmulas secretas e, no final, a gente conecta tudo isso com o que realmente importa para o Enem. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo. O que raios quer dizer que dois triângulos são semelhantes? Essencialmente, é como ter uma foto e uma miniatura dessa foto. Elas têm exatamente o mesmo formato, só o tamanho que muda. A definição formal é essa aí, ângulos iguais e lados proporcionais. O ponto crucial, a chave de tudo é que eles são cópias em escala um do outro, sabe? E essa escala é um fator constante que a gente costuma chamar de K. Agora, o mais legal é que não precisa ficar checando tudo sempre. Existem uns atalhos, 3 casos que já garantem que os triângulos são semelhantes. O mais famoso de todos é o ângulo-ângulo. Se 2 ângulos já batem, pronto, pode ter certeza que eles são semelhantes. Mas também tem o lado-ângulo-lado e o lado-lado-lado. Ok, teoria é bacana, mas geometria de verdade a gente vê na prática, né? Então vamos ver como todo esse papo resolve aquele nosso desafio inicial do prédio. Então, a situação é essa. Um prédio faz uma sombra de 15 metros. Na mesma hora, um poste ali do lado, que a gente sabe que tem 5 metros de altura, faz uma sombra de 3 metros. A chave aqui é que o Sol está no mesmo lugar, então os raios de luz chegam com a mesma inclinação. Isso forma 2 triângulos retângulos que são semelhantes. E se os triângulos são semelhantes, a gente pode montar uma proporção. Funciona assim: a razão entre as alturas tem que ser a mesma razão entre as sombras. Então, a altura do prédio, que a gente está chamando de x, dividida pela altura do poste, que é 5, tem que ser igual à sombra do prédio, 15, dividida pela sombra do poste, que é 3. Simples assim. E aí, é só fazer a conta. A gente chega no resultado, 25 metros. Olha que incrível, né? A gente descobriu a altura de um prédio sem nem chegar perto dele com uma trena. Isso é o poder da semelhança de triângulos em ação. Agora vamos afunilar um pouco mais. Vamos focar num tipo super especial de triângulo, o triângulo retângulo. Porque aqui a semelhança revela umas ferramentas ainda mais poderosas, especialmente quando a gente olha para as sombras que se formam dentro do próprio triângulo. Essa frase, projeção é a sombra, é o pulo do gato. Pode parecer um conceito meio abstrato, mas com essa analogia fica fácil. É só imaginar que tem uma luz bem em cima do triângulo retângulo, sabe? A projeção de um cateto na hipotenusa é literalmente a sombra que ele faria nela. E é a partir dessa ideia de semelhança, entre os pequenos triângulos que a altura forma lá dentro, que nascem umas fórmulas super poderosas. São quase como umas fórmulas secretas do triângulo retângulo, fáceis de memorizar. O pessoal até chama de musiquinhas, porque são mnemônicos, truques para a gente não esquecer. Cada uma delas é uma arma secreta para relacionar os lados, a altura e aquelas projeções, o M e o N. Dominando isso aqui, dá para achar qualquer medida que esteja faltando no triângulo. Tá, mas e aí? Para que tudo isso? Bom, a aplicação vai muito além de probleminhas de sombra. Essa é uma das ferramentas preferidas de provas como o Enem. Para entender a conexão, a gente precisa ter esse vocabulário na ponta da língua. Inscrito é o que está dentro, circunscrito é o que está por fora. Simples. E quando a gente coloca um triângulo retângulo inscrito num círculo, aí a mágica acontece. O ponto crucial é este. Sempre, mas sempre mesmo, que um triângulo retângulo estiver dentro de um círculo, a hipotenusa dele vai ser exatamente o diâmetro desse círculo. Essa é uma conexão fundamental que liga o mundo dos triângulos com o mundo dos círculos. E isso não é só matemática abstrata, é vantagem estratégica. Porque o Enem adora misturar esses conceitos, muitas vezes em questões de geometria espacial. Saber que projeção é sombra, por exemplo, pode simplificar totalmente um problema que parecia um bicho de 7 cabeças. Então, a gente montou um kit de ferramentas completo, da lógica mais básica da semelhança até essas fórmulas e conexões mais avançadas. A questão que fica agora é, com tudo isso em mãos, qual seria a primeira questão do Enem a ser desvendada?